O nosso convidado de hoje é Marcelo Kenji, o CEO, CFO e diretor de RI da West Wing Brasil. Fundada em 2011, a West Wing é um reconhecido e-commerce de decoração, utensílios domésticos e lifestyle. Antes de atuar na companhia, Marcelo assumiu posições de liderança na área de planejamento da Solvi Participações, foi diretor financeiro da varejista Mob e CFO do Café Laguapa. Em 2022, ingressou na West Wing como CFO e diretor de RI, englobando posteriormente a posição de CEO. Hoje, iremos nos aprofundar um pouco mais na trajetória profissional do Marcelo e entender quais são os seus maiores desafios na posição. Kenji, mais uma vez obrigado e a gente queria ouvir um pouco do seu histórico de carreira. Conta para quem está te ouvindo como foi sua trajetória até aqui. Nascido no interior de São Paulo, estudante de engenharia ali em Minas Gerais e saí dali para consultoria estratégica. Saí dali, meu último cliente como consultor me fez proposta e eu fui trabalhar, o Grupo Solvi. Fui lá para Manaus, na operação de saneamento lá, fiquei 6 anos morando em Manaus, né? Infraestrutura é um negócio que você pensa em fazer um aterro sanitário, daqui a 7 anos ele está pronto, né? Então, assim, é uma dinâmica muito diferente de varejo que agora eu tô aqui preocupado se vendeu na última hora, né? Eu queria muito uma coisa diferente e me encontrei no varejo. Aí fui de varejo de vestuário, varejo de alimentação, e agora West Wing Casa de Decoração como CEO, CFO e DRI ao mesmo tempo, aí, por enquanto. Pô, muito bom. E na sua opinião, como a sua trajetória prévia na área de finanças, ela contribuiu efetivamente para a tua cadeira de CEO hoje? Todo negócio é muito complexo, então você tem que lidar com uma quantidade muito grande de variáveis que no final tem que estar alinhadas, caminhando para o mesmo lugar para você conseguir entregar resultado. Na área de finanças, você pode falar de estratégia, você pode falar de modelagem, você pode falar de operações financeiras, você pode falar... Existe um universo muito grande, né? Pegando essa complexidade do negócio, a estratégia ajuda muito. Então, o braço estratégia da área financeira ajuda muito quando você precisa entender um negócio na sua complexidade. Você consegue trazer ali um aporte de conhecimento que ajuda a equilibrar melhor a intuição e o racional, né? Para você somar as duas coisas e ter uma decisão melhor embasada. E Kenji, a pesquisa O Perfil do CFO no Brasil de 2024, que a Assets realizou em parceria com o Insper, ela apontou que 41% dos CFOs respondentes também são responsáveis pela área de tecnologia da informação, TI. E aí, sob a sua perspectiva, né, como o CFO pode atuar como um parceiro estratégico efetivo do CEO no fomento à inovação e à transformação tecnológica na organização? West Wing somos majoritariamente um e-commerce, né? Então, cara, tecnologia é core business, não é área de suporte, né? E acho que mesmo que não fosse, se for olhar hoje o cenário como um todo, a área de tecnologia ela tem se tornado essencial, né? Ainda mais quando a gente começa a trazer nuances de AI, né? Então você está falando aqui de alguns eu achava que era anos, agora talvez estou achando que são meses, de você começar a ter uma diferenciação de empresas em relação a isso no seu patamar de produtividade, de eficiência, de assertividade, de conexão com o consumidor. Então, tem muitas ferramentas que estão transformando realmente, até assumindo o papel, talvez, de interface com o usuário, né? A gente costuma dizer que a interface com o usuário vai ser AI. Isso está dentro de um arcabouço da área de tecnologia. Então, acho que o desafio do papel de um CFO acho que precisa calibrar um pouco e acreditar em algumas coisas, né, em prol do negócio, em prol do crescimento, em prol... Então, tem um nível de risco ali que tem que ser tomado. Eu acho que o grande papel, talvez, seja tornar essa perda a menor possível dentro desse teste, né, dentro dessa primeira versão de projeto. Podemos usar um monte de nome de startup aqui, mas não é o caso. Então, acho que o ponto é conseguir minimizar a perda de um determinado projeto para ter certeza de que ele vai dar certo ou ter menos incerteza e aí apostar nele. Maravilha. Agora entrando numa outra seara aqui, como líder geral da companhia, Kenji, a gente queria entender como é que você gerencia o seu tempo, tua agenda para desenvolvimento de time, de pessoas, né? E na sua opinião, qual que é a importância, os benefícios da formação de sucessores também, né? Eu acredito muito em ritos. Reunião semanal com toda a equipe direta, não importa quantas equipes diretas você tenha. Reunião semanal individual com cada um dos diretos, né?
E aí eu acho que tem um detalhe. É uma reunião em que você pode sim passar, na minha opinião, por atividades. O que está sendo feito, o que não está sendo feito, estratégias, próximos passos, né? Mas acho que o mais importante de tudo primeiro, é fazer a pergunta. Como é que você está essa semana? Você está bem? Você está no seu melhor? Você está passando por alguma coisa em casa? Está precisando de alguma coisa? Acho que mais do que isso é você estar disposto a ouvir a resposta e fazer alguma coisa com isso. Então é ouvir genuinamente ali, estar presente naquele momento e ouvir o que a pessoa está te trazendo. E talvez ela esteja com algum problema em casa e, cara, aquela semana ela não vai dar o melhor dela. E tá tudo bem. Somos seres humanos, a gente tem os nossos picos e vales. Então naquele momento é saber que não é a semana para colocar coisas novas. Vamos fazer o que tem que ser feito. Na próxima a gente volta a conversar. Então acho que esse respeito sobre o contexto, sobre o momento de cada um, para mim faz muito sentido. Então eu me dedico muito a esses ritos, a garantir que essas coisas estão acontecendo. E sobre sucessão, eu entendo a importância, acho que é sempre bom você ter alguém que está pronto e preparado para assumir o seu lugar. Eu penso uma coisa um pouco diferente, talvez, que é o seguinte. Primeiro, eu acho muita prepotência de qualquer ser humano achar que sozinho é capaz de resolver o que a empresa toda precisa. A empresa é muito mais complexa do que isso. E a soma da pluralidade ela tem muito mais valor. Então, nesse sentido, né, eu acredito muito mais no poder de uma cultura perene do que em uma única pessoa ser a responsável por garantir que aquilo vai continuar acontecendo daquele jeito. Se você tiver todas as pessoas, ou a maior parte delas, agindo da forma como aquela empresa precisa, tomando as decisões com o embasamento e com o equilíbrio entre embasamento e intuição que aquele negócio precisa, não importa muito qual é a pessoa que vai estar ali na frente, desde que ela esteja dando ouvido a todas as pessoas que estão ali. Então, acho que isso, para mim, transforma muito mais uma empresa e torna ela muito mais sustentável e perene do que qual é o próximo CEO que vai estar sentado na cadeira, entendeu? Kenji, segundo a mesma pesquisa que a gente tem, né, com o INSPER, o perfil do CFO no Brasil, 32% dos CFOs respondentes desejam se tornar CEOs, né, como você fez. E aí, tendo em vista a sua trajetória e o seu sucesso, qual é o maior conselho que você daria para os CFOs que querem se tornar CEOs? A primeira coisa que para mim é a base para muitas outras, eu diria humildade. A primeira coisa. Por quê? Eu só consigo enxergar quem eu realmente sou e o que eu preciso melhorar se eu tiver humildade. A humildade à frente de um processo de autocuidado. Nunca serei a minha melhor versão se eu estiver estressado, se eu estiver cansado, se eu estiver com sono, se eu estiver... são fatores que atrapalham muito o nosso dia a dia. E isso faz com que a gente normalmente tome alguns atalhos, né, no nosso dia, principalmente na relação com as pessoas, que fazem com que a gente não consiga o melhor de cada um. E por fim, na sua perspectiva, qual foi o maior acerto da sua carreira, só vale um, e algo que você teria feito diferente? O maior acerto foi ter entendido que a minha carreira é só um pedacinho do que eu sou, da minha vida. Então, no momento em que eu entendi isso, eu olhei para dentro. No momento que eu olhei para dentro, eu consegui melhorar. E no momento que eu melhorei como pessoa, eu melhorei como líder. E aí minha carreira cresceu muito mais rápido do que estava crescendo até então, né? Então, sem dúvida, acho que o maior acerto foi o momento decisivo em que eu percebi que eu precisava olhar para dentro e não só para o resultado final. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A Assets está de portas abertas sempre que você precisar e, com certeza absoluta, a gente vai acompanhar a sua trajetória até o fim. Eu que agradeço o convite, né? Fiquei muito feliz e honrado em participar. Acho que tem algumas mensagens que são necessárias, a gente precisa levar cada vez mais pessoas. É isso. Exato, e eu faço minhas as palavras do Felipe. E para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de acessar os próximos episódios da websérie CEO Finance em todas as nossas plataformas. Nosso site, LinkedIn, Spotify ou nosso canal no YouTube. Até mais!